crianças pequenas e grandes, sejam bem-vindos a mais um momento especial para ouvirmos a palavra de Deus. E sabe, hoje nós vamos falar sobre a oração. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus sempre responde às nossas orações? O que será que a Bíblia tem para nos dizer sobre isso? Fique aí para você descobrir. Olá, como vai? A tia Estela tem uma história para contar. Então agora, muita atenção. Vamos lá! A Bíblia diz. Então, vamos descobrir o que a Bíblia nos diz sobre a resposta de Deus às nossas orações. A primeira coisa que a tia Estela tem para dizer para você é que sim, Deus sempre responde às nossas orações. A Bíblia diz que Deus não dorme nem dormita o Deus de Israel. Ele está sempre atento aos nossos pedidos, às nossas orações. Ele está sempre atento àquilo que nós temos para conversar com Ele. Mas hoje nós vamos descobrir, se Ele sempre responde. Como é essa resposta? Será que todas as vezes que nós conversamos com Deus e pedimos algo para Ele, Ele diz sim, tudo bem, certinho, eu vou dizer sim? Será que é assim que acontece? Então, à luz da palavra de Deus, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E para isso, nós vamos lembrar de alguns personagens, algumas histórias bíblicas. Na verdade, vamos lembrar de 3. Primeiro, eu gostaria de lembrar com vocês sobre Paulo. Sim, o apóstolo Paulo, aquele missionário engajado e envolvido com a pregação da palavra de Deus. Paulo, certa vez, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. E ele orou ao Senhor, pedindo para que Deus retirasse aquele espinho que o incomodava, que o fazia sofrer, que era difícil para ele, E então, quando Paulo fez essa oração, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, diz que Deus respondeu para Paulo da seguinte forma: a minha graça te basta. Isso quer dizer que diante daquele pedido de Paulo, Deus disse não. É isso mesmo, crianças. Deus algumas vezes diz não para os nossos pedidos. Isso não quer dizer que Deus é um Deus mau e carrasco, que quer ver a gente sofrer. Ao contrário, quando ele diz não, é porque ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Então, quando Deus disser não para você, não fique triste, emburrado, chateado, nervoso. Agradeça ao Senhor, porque com certeza é a melhor resposta, porque Deus sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. O segundo personagem que nós vamos nos lembrar hoje é a história de Lázaro. Se lembram de Lázaro, irmão de Marta e Maria? Pois é, Lázaro ficou muito doente. E Marta e Maria, preocupadas com seu irmão, é lógico que elas foram pedir ajuda para quem? Claro, Jesus, Aquele que realiza milagres, aquele que é poderoso. E então, elas foram até Jesus pedindo ajuda, para Lázaro. Contudo, nesse período, diante dessa circunstância, aconteceu o que nós entendemos ser o pior, Lázaro morreu. Lázaro não resistiu àquela enfermidade. E depois que as irmãs pediram a Jesus, talvez a gente possa pensar assim, a resposta de Jesus foi não para o pedido de Marta e Maria. Mas quando nós
continuamos, né, acompanhando a história, nós podemos nos recordar que lá no livro de João, capítulo 11, a Bíblia nos narra que Jesus foi até Lázaro. Ele já estava morto, né? Contudo, Jesus o mandou se levantar e sair do túmulo. E Jesus o ressuscitou. Então, aparentemente, a resposta de Jesus havia sido não. Mas, na verdade, a resposta de Jesus era: espere, não está na hora, não vai ser agora que eu vou fazer, né? O Senhor Jesus fez algo grandioso e maravilhoso, mas não no momento em que elas pediram, não naquela hora. Ele fez na hora dele. Deus tem um momento certo para fazer e atender os nossos pedidos. Talvez naquele momento nós não estamos preparados. Então Deus diz: espera aí, fica calmo, que a minha resposta vai chegar. Então, em algumas situações, Deus diz para nós: espere. Mas ainda tem uma terceira, né, um terceiro personagem, que é a história de Ana. Vocês se lembram de Ana? Ana era uma mulher que não podia ter filhos e ela era muito triste por causa disso. Então, quando ela foi ao templo, ela rogou a Deus, né? Ela chorou diante do Senhor, pedindo um filho. O profeta até achou que ela estivesse, meio fora de si, ou que tinha bebido algo a mais. Só que quando ela disse o que estava acontecendo, né, o profeta disse para que ela fosse em paz, que Deus atenderia a resposta dela. E nós sabemos que essa história está lá em 1 Samuel capítulo 1, e sabemos que os desdobramentos dessa história é que Ana ficou grávida e teve o seu filho Samuel. E sabe de uma coisa? Não foi só Samuel que Ana teve. A Bíblia diz lá, né, em Samuel, que Ana teve ainda mais filhos e filhas. Então a resposta de Deus para Ana foi sim. Então nós precisamos estar atentos, né, com os corações sensíveis para a resposta que Deus tem para nos dar. E para nós nos lembrarmos disso, a tia Estela trouxe aqui, né? Algo que nos lembra um semáforo, né? O semáforo, ele nos indica quando o papai ou a mamãe estão aí no trânsito, e até para os pedestres, né? Para as pessoas que estão transitando, indica quando é que nós devemos seguir, quando é que nós devemos ter atenção e quando é que nós devemos parar. E nós vamos usar essas mesmas cores para nos lembrar das respostas que Deus tem para nos dar diante das nossas orações. Então, algumas vezes, Deus vai nos dizer não, né? Esse pedido eu não vou atender para o seu bem. Em outros momentos, Deus nos dirá: espere, não é a hora, fique calmo, na hora certa eu responderei. Ou o Senhor pode dizer sim, independente da resposta que Deus nos der. Vocês podem ter certeza que Ele sempre, sempre, sempre responderá às nossas orações. E a sua resposta sempre será para o nosso bem, sempre será uma bênção nas nossas vidas. Portanto, crianças, orem, orem sempre, orem sem cessar, sem parar, porque Deus está atento à sua oração. E por falar em oração, é claro que nós não poderíamos terminar esse momento precioso sem falar com Deus. Então vamos convidar aqui a nossa amiga Leia, que sempre nos ensina que quando oramos, nós devemos fechar os nossos olhos. Não porque acontecerá algo mágico e diferente, né? Mas para nós nos concentrarmos na pessoa que nós estamos conversando, que é o nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te bendizemos porque temos um Deus poderoso, amoroso, cuidadoso, que está sempre atento às nossas orações e está sempre disposto a responder às nossas orações da melhor maneira possível. Nos ajude a nos lembrarmos disso todos os dias das nossas vidas.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de orar. Orar sempre, porque o Senhor está atento à sua oração. Beijo, tchau!